Fala aí pessoal, estamos de volta, São Paulo 2, Bragantino 3 na volta do São Paulo na pandemia. Esse é o assunto desse vídeo, eu e o Arnaldo vamos falar sobre alguns pontos da partida dessa quinta-feira, a volta do São Paulo pós-pandemia. Aproveito para pedir para você assinar o canal, apertar o sininho, que a gente está postando coisas interessantes ao longo da semana, todos os dias. Bom, queria levantar 3 pontos para debater aqui com o Arnaldo. 1. Melhores e piores, se é que houve alguma coisa melhor, do time do São Paulo. O Diniz, o segundo ponto. E o terceiro ponto, polêmico. Como se comportar na próxima partida que pode prejudicar o Corinthians. Entregar ou não entregar? Arnaldo, começo perguntando para você o seguinte. Melhores e piores do jogo São Paulo 2, Bragantino 3. Manda aí. Fala aí, Tirone, fala aí, galera. Bom, essa pergunta é boa. Eu acho que antes de entrar nos melhores e piores, eu acho que coletivamente o São Paulo foi muito mal, foi um desastre. E essa é a principal marca favorável ao time, o aspecto coletivo. Mas para não ficar no muro e falar quem foi mal e quem foi razoavelmente bem, na parte defensiva, o Reinaldo perdeu o duelo com o Arthur, tomou um cartão amarelo logo no início e depois não conseguiu marcar mais. O Arboleda, no lance do Morato, no gol do Morato, deixou o pé esquerdo para ele finalizar, e o Morato só tem o pé esquerdo, também falhou. E o Volpi também não foi assim brilhante, não tem culpa nos gols, mas eu acho que mais do que esses 3, o que não funcionou do meio para frente foram os meias. Vitor Bueno, que errou demais, e Igor Gomes fez sua pior partida, não conseguiu se encaixar, não conseguiu se encontrar em campo, correu, suou e não conseguiu se encontrar. E o Alexandre Pato, que foi muito mal, perdeu a bola do jogo e não se envolveu com o jogo. E acho que foi muito abaixo. Esses são os meus melhores e piores. Os melhores, na verdade, que eu não falei nenhum, eu gostei do Pablo, evidentemente, e talvez só dele, Tirone. E você, melhores e piores de São Paulo e Bragantino? Diga aí. Bom, não vou muito diferente de você na minha avaliação sobre quem foi melhor e quem foi pior. Piores, para mim o Reinaldo foi muito mal, perdeu a bola no primeiro gol, deixou o Arthur fazer o que fez no terceiro gol. O Arthur se aproximava do Reinaldo, parecia que se transformava no Messi, diante do que fez no lateral de São Paulo, tomou o cartão logo de cara e aí não conseguiu mais marcar, enfim, acho que foi muito mal, embora tenha feito o cruzamento perfeito para o gol do Pablo, mas foi muito mal. O Arboleda, eu dou um desconto. Você falou aí que ele foi mal, deixou o pé bom do Morato livre e tudo mais. Mas, cara, eu dou um desconto porque nessa zaga do São Paulo tão desprotegida, em que o zagueiro está toda hora mano a mano, uma hora vai acontecer. E o Arboleda e o Bruno Alves estavam toda hora mano a mano, tendo que correr atrás de atacante o tempo todo. O Volpi eu também dou um desconto, porque acho que poderia ter até pego o segundo gol. Mas acho que goleiro é uma posição complicada, né? Depois de ficar tanto tempo parado, vai voltando aos poucos. Dou um desconto. Para mim, os piores em campo. Vitor Bueno, caramba, errou tudo o que ele tentou. Todas as bolas que chegavam para ele não davam em nada. Um desastre absoluto. Pato perdeu o gol do jogo de cabeça, depois perdeu também no primeiro tempo, que tentou dar uma cavadinha. O Pato parece que ele é incapaz de fazer um gol qualquer. Todo gol que ele tenta fazer precisa ser um gol incrível, ou no ângulo, ou não sei o quê. Então o Pato também foi muito mal. Então Reinaldo, Vitor Bueno e Pato, os piores para mim. Melhores, talvez só tenha um, né? Pablo, autor dos 2 gols do São Paulo. Para não dizer que falei só do Pablo, vou dar um destaque, uma menção honrosa para a seriedade do Juan Fran. Agora, Arnaldo, eu pergunto para você sobre o Diniz. Qual a avaliação que você faz do Diniz na partida contra o Bragantino? Diga lá. Bom, em relação ao Fernando Diniz, eu achei uma decepção a volta. Não exatamente pelo jogo em si, pelo adversário que era muito bom, mas pela convicção de que ele está refém de uma ideia de jogo, aquela ideia com Daniel Alves e Tietê, que quando é inibida pelo adversário, o time não tem um plano B. Ele simplesmente repetiu a formação de sucesso desde o ano passado com o Pablo no lugar do Antony, não pensou em nada alternativo durante a pandemia, em termos de esquema de jogo, e acho que ele ainda, e essa convicção foi mais reforçada depois do jogo com o Bragantino,
ele ainda não consegue, não sei se ele vai conseguir, aproveitar bons jogadores do elenco que não estão sendo bem utilizados. Eu posso falar do Igor Vinícius, do Hernanes, do Lisieiro, do Luan, do Everton. O Toró, que eu acho um jogador útil, nem no banco estava. Então eu acho que o Diniz, em termos de novidade, não trouxe nada. E acho isso muito preocupante, colocando isso em perspectiva, já que todos esses esforços concentrados na mesma ideia para o Paulista, talvez não surta resultado nenhum, né? Se o time não ganhar o campeonato. E você, Tironi, o que você achou do dinizismo nessa volta? Pois é, o Diniz, né? Quando começou a pandemia, parecia que o time estava se encorpando, ganhando, inclusive, força defensiva, vamos dizer assim, e mais agressividade. E esse jogo contra o Bragantino mostrou uma regressão a um time do São Paulo do Diniz que é pouquíssimo agressivo, fica com a bola, mas não agride quase nada o adversário. É impressionante isso. E um time defensivamente muito desprotegido. Por isso que eu falei lá no começo que eu dou um desconto para o Arboleda e para a dupla de zaga. O tempo todo desprotegido, o tempo todo tendo que correr, o tempo todo tem que correr atrás de atacantes, tendo que fazer, apostar corrida, que é um negócio difícil para o zagueiro, para qualquer zagueiro, mesmo os dois zagueiros do São Paulo que são velozes. Então acho que o trabalho do Diniz parece ter regredido. E também concordo com você, Arnaldo, que pelo menos até agora não foi mostrado no jogo contra o Bragantino alguma variação para suprir a ausência do Antony que não seja o Pablo na direita. O Pablo fez 2 gols, sim, fez 2 gols, mas será que não tem outra maneira do São Paulo jogar? Será que quando o adversário fizer uma marcação muito forte, como fez o Bragantino, no campo de ataque, o São Paulo não vai conseguir sair, como não conseguiu muitas vezes? Será que quando Tietê e Daniel Alves, os dois caras que criam no time, ficarem marcados, o time morre, como aconteceu ontem? Então são coisas que o Diniz, durante a pandemia, não conseguiu pensar, talvez, em alternativas. Ou então pensou e não mostrou ainda. Vamos aguardar. Mas achei o Diniz muito mal, decepcionante, eu diria. A volta do São Paulo do Diniz, depois de um início, depois de 2 jogos muito bons contra a LDU e contra o Santos. Aí no jogo de ontem, dessa quinta-feira, realmente foi bastante decepcionante. E eu queria perguntar para você agora o tema mais polêmico desse vídeo, Arnaldo. São Paulo deve entregar o próximo jogo para prejudicar o Corinthians? O que você me diz? Bom, essa questão aí das redes sociais, das ruas, das padarias com máscara, etc e tal, entrega ou não entrega para o Guarani para eliminar o Corinthians? Eu acho que essa situação não se parece tanto com aquela do grafite lá atrás, que ele fez gol e evitou o rebaixamento do Corinthians e quase não foi perdoado por isso. A situação para mim me parece mais com aquela de Boca e Palmeiras, lembram? Em que o Palmeiras poderia ter, entre aspas, entregue, eliminado o Boca, deixou o Boca vivo e o Boca mais na frente na Libertadores eliminou o Palmeiras. Eu acho o seguinte, primeiro, o São Paulo já não é um time confiável para ganhar jogos assim, ainda mais desfalcado, e vai estar desfalcado inevitavelmente. Daniel Alves e Tietê, que são a alma do time, estão suspensos, e alguns pendurados. Então eu acho que o São Paulo vai para o jogo com um time misto ou reserva, o que já diminui as chances de vitória. E aí, eu acho que tem que jogar para ganhar, com reservas ou misto. Por quê? Porque eu acho que ganhando e o Corinthians classificando, aí sim dá para ver se esse time do São Paulo, se o Fernando Diniz tem condição de ser campeão paulista em cima dos grandes, em cima do Palmeiras, em cima do Corinthians, em cima do Santos, em cima do Bragantino. Se for campeão em cima de pequeno, vale muito pouco. Então eu acho que tem que jogar para ganhar, mesmo com os reservas, e classificando o Corinthians, tem que eliminar o Corinthians depois, se tiver pronto para ser campeão. Simples assim. E você, Tironi, diz aí, entrega ou não entrega? Bom, acho o seguinte, Arnaldo, o São Paulo já vai estar super desfalcado de Tietê e Daniel Alves. Talvez dois de seus principais jogadores. Vai ter que abrir mão desses caras e colocar jogadores reservas. Acho que não tem reservas espetaculares, né? Quando jogou com o time reserva lá contra o Botafogo foi um horror e perdeu. Então o São Paulo perder esse jogo não é nada de anormal. Agora tem uma outra questão. O Diniz, ele conquistou mais ou menos a confiança da torcida a muito custo, antes da pandemia. Foi necessário o apoio público do Muricy, o apoio público do Kaká,
um vídeo institucional do São Paulo dizendo que o Diniz é demais, é com ele que a gente vai. Aí o São Paulo emplacou 2 vitórias boas e aí a torcida parece que falou, agora precisamos desse cara, melhor não abrir mão do Diniz, vamos com ele, é com ele que a gente confia. Se o São Paulo ajuda o Corinthians, entre aspas, como gosta de dizer você, e sei lá, e no futuro é eliminado pelo Corinthians, na fase seguinte do Campeonato Paulista, eu acho que tudo que foi construído em torno do Diniz para a torcida abraçar o Diniz vai por água abaixo. Aí é um problema muito sério que o treinador vai ter que enfrentar. Você tem que entregar o jogo? Claro que não. O São Paulo tem que jogar e tem que tentar vencer, com um time desfalcado que seja. Mas a sinuca de bico que está o Diniz nesse momento é uma coisa para se pensar. Porque ele pode, se ele prejudicar o Corinthians, vamos dizer assim, entregando o jogo, é uma coisa completamente imoral. A torcida do São Paulo talvez goste dele. Se ele fizer o contrário e não fizer isso, talvez a torcida fique com bronca dele. Olha a situação que o técnico do São Paulo se meteu. Assine o canal, aperte o sininho, a gente volta a qualquer momento. Valeu!